Olá, gente divina! Estamos aqui para mais uma live. Vamos fazer hoje o fechamento sobre o equilíbrio emocional, a influência das emoções no nosso comportamento. Na nossa interação com o mundo externo. Esse é o tema de hoje. Qual a influência, qual o impacto das emoções nas nossas interações com o ambiente externo? Como nos comunicamos com o mundo, como nos expressamos. E para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta reikiana, praticante de barra de axis, especialista em psicopatologia e saúde pública, coach, treinadora mental e muitas outras possibilidades, assim como você também pode ter muitas outras possibilidades na sua vida. Muita gratidão pela sua presença aqui. Então já vamos iniciar aqui dizendo que existem muitos tipos diferentes de emoções. E essas emoções, claro, vão influenciar a forma como vivemos e interagirmos com os outros, com o mundo externo, ou aquilo que está fora da nossa vivência interna. Ao longo dos anos, muitos estudiosos, cientistas, vêm buscando identificar os diferentes tipos de emoções que as pessoas sentem. E algumas dessas teorias que surgiram ao longo dos anos, né? Elas conseguiram categorizar e explicar as emoções que as pessoas sentem, porque parece ser alguma coisa sem muita importância, mas faz toda a diferença entendermos qual a interferência das emoções nas nossas interações externas, com o mundo externo. E aqui nesse momento eu vou falar sobre alguns tipos básicos de emoções para a gente entender o impacto que elas têm no comportamento humano, tá? Mas antes disso é importante que a gente perceba de onde surgiu o termo emoções básicas, tá? Durante a década de 1970, um psicólogo chamado Paul Ekman identificou 6 tipos de emoções básicas, né? E ele então sugeriu que todas as pessoas, todas as culturas humanas sentiriam esses 6 tipos de emoções básicas. Então é algo que está presente em toda a humanidade, indiferente do local onde você vive, essas emoções elas estarão presentes, essas 6 emoções básicas estarão presentes em todas as culturas humanas, ok? As emoções que ele identificou foram felicidade, tristeza, nojo, medo, surpresa e raiva. Mas depois ele continuou com os estudos dele e depois de algum tempo ele expandiu a lista dele das emoções básicas e ele incluiu o orgulho, a vergonha e a excitação. Tá? Então aí ele acrescentou mais 3, então nesse caso de 6, com mais 3 são 9, então ele aumentou para 9 tipos de emoções básicas que todos os seres humanos, independente da sua identidade cultural, todos têm esse tipo de emoção. E agora nós vamos falar sobre cada uma dessas emoções básicas para que a gente possa entender o tipo e como ela pode influenciar no nosso comportamento. Então vamos falar primeiro sobre a felicidade. De todos os tipos de emoções, a felicidade é a que as pessoas mais buscam, né? Todos nós queremos felicidade.
A felicidade costuma ser definida como um estado emocional agradável e também é caracterizado por sentimentos de contentamento, de alegria, de gratidão, de satisfação e de bem-estar. Então, essa pesquisa sobre a felicidade, ela começou nos anos de 1960, né? E aí ela foi ganhando uma profundidade de pesquisadores, de pesquisas e várias disciplinas, incluindo o ramo da psicologia, conhecido como a psicologia positiva, passou a estudar muito a emoção chamada felicidade, tá? Embora a felicidade seja considerada uma das emoções humanas básicas, as coisas que pensamos que vão trazer felicidade são muito influenciadas pela cultura. Então isso também, embora todas as culturas sintam felicidade, a forma como ela vai ser considerada, como ela vai ser descrita, vai variar muito conforme a cultura. Por exemplo, a cultura popular enfatiza que obter coisas, né, obter certas coisas, como comprar uma casa, ter um emprego ou uma boa remuneração vai trazer felicidade. Mas na verdade, os fatores que contribuem para a felicidade são muito complexos, são muito mais complexos e individualizados. Já faz algum tempo que as pessoas acreditam que a felicidade e a saúde também estão conectadas. Então não seria só uma questão de olhar para o que a gente vai adquirir no material, mas também pensar na junção da saúde. Então a felicidade e a saúde estariam ali conectadas, o que realmente faz total sentido, né? E as pesquisas também têm apoiado a ideia de que a felicidade pode desempenhar um papel muito importante na saúde, tanto na saúde física quanto na saúde mental, né? O que também a gente pode pensar que uma coisa está intimamente ligada à outra, ou seja, ter felicidade traz saúde, ter saúde traz felicidade. Então é algo que está intimamente ligado, entrelaçado à questão da saúde e da felicidade. E aqui pensando uma saúde bem ampla, que vai envolver o nosso físico e o nosso mental, tá? Continuando aqui, a felicidade ela tem sido associada também a vários fatores, incluindo uma maior longevidade, a maior satisfação conjugal, né? Uma vida a dois, onde as duas pessoas sentem ali uma satisfação de estarem juntas, também tem sido associada às experiências de felicidade. Por outro lado, a infelicidade ela tem sido associada a uma variedade de problemas e de patologias na área da saúde. Então a infelicidade ela pode ser também um fator para que... Olá pessoal, eu gostaria de saber se houve um corte aqui no que eu falei. Eu vou até repetir porque pausou o meu vídeo aqui. Por exemplo, as causas da infelicidade, né? Por exemplo, o estresse, a ansiedade, a depressão, a solidão, elas têm sido associadas a uma imunidade reduzida, ou seja, todos esses sentimentos de infelicidade, eles vão acarretar na diminuição da nossa imunidade. E aí também vai ter o quê? Uma maior ocorrência de inflamação no corpo e, infelizmente, uma menor expectativa de vida. Isso são estudos que foram realizados e que continuam sendo feitos. Na verdade, os estudos sobre as emoções humanas não param. Eles estão o tempo todo acontecendo, o tempo todo sendo renovados, ok?
Agora nós vamos falar sobre a emoção tristeza. A tristeza é outro tipo de emoção definida como um estado emocional transitório. Ele é caracterizado pelo sentimento de decepção, de luto, de pesar, de desesperança, desinteresse e também ao humor abatido, né? Aquele humor rebaixado. Então, a tristeza está relacionada a todos esses sentimentos, ok? Como outras emoções, a tristeza é algo que todas as pessoas sentem de vez em quando. Isso pode ocorrer com todas as pessoas. Em alguns casos, as pessoas podem passar por períodos prolongados e severos de tristeza, e que isso pode se transformar numa depressão, né? Caso a pessoa fique muito tempo dentro desse sentimento, dentro desta emoção chamada tristeza. Então, ela pode levar, sim, a pessoa a ter uma experiência de depressão, tá? O tipo e a gravidade da tristeza podem variar dependendo da causa. Então, a gente não pode dizer, porque as pessoas vão ter tristeza por conta disso e vai ser igual para todo mundo. Não, vai depender da causa, do que está levando a pessoa a sentir a emoção tristeza. E também a gente tem que considerar aqui que a maneira como as pessoas lidam com esses sentimentos também pode ser diferente. Então, o nível de suportamento que cada pessoa tem diante das emoções, e principalmente das emoções negativas, é diferente, não é igual para todos. E aí a gente pode considerar aqui que a tristeza, em alguns casos, pode levar as pessoas a desenvolverem mecanismos primitivos de enfrentamento dos problemas, né? Dos desafios, das dificuldades. Por exemplo, evitar outras pessoas, buscar o automedicamento, ou seja, automedicar-se, e expor-se de forma recorrente a pensamentos negativos, ou seja, a pessoa ela se entrega de alguma forma para esse processo e ela começa a repetir esses pensamentos negativos muitas vezes. Claro que a gente tem que considerar aqui também que existem alguns sistemas, alguns circuitos neurais que podem ser afetados por um período muito longo de tristeza, e aí também tem questões hormonais que podem afetar aí, causar a tristeza. Então a gente tem que investigar primeiro a causa da tristeza e a causa da pessoa ficar repetindo os pensamentos negativos, né? Então, na verdade, esses comportamentos podem exacerbar, aumentar, né? Esses comportamentos que eu estou dizendo o quê? Recorrência de pensamentos negativos, buscar automedicar-se, fugir dos problemas, das questões que ela precisa estar ali para resolver. Então, todos esses sentimentos, eles podem acabar aumentando os sentimentos de tristeza e prolongando a duração dessa emoção. Ok? Muita gratidão. E nós vamos seguindo aqui. Agora nós vamos falar sobre o medo. O medo é uma emoção muito poderosa que também pode desempenhar um papel muito importante na nossa história de sobrevivência, né? Nós temos aí a nossa herança dos primatas e que eles tinham que acionar o medo, porque se eles ficassem ali esperando um animal, né, feroz ali parado, eles iam, né, correr o risco de ser devorado pelo animal. Então, o medo é o que faz a gente sair da rota de perigo, né? Buscar a ação da fuga. Então, quando você enfrenta algum tipo de perigo e sente medo,
passa pelo que é conhecido como reação de luta ou fuga, ou seja, então o medo ele vai te expor a uma situação e ali você vai ter que emitir uma reação, ou você fica e luta ou você foge, né? Essa é uma questão que vai garantir a sobrevivência, né? Essa é uma herança que nós temos. Então, o que acontece quando nós temos a experiência do medo, né? Os músculos costumam ficar mais tensos, a nossa frequência cardíaca e a respiração, elas aumentam, a nossa mente fica mais alerta, né? Nosso estado de alerta ali aumenta. Por quê? Porque essas são características que estão preparando o nosso corpo para fugir, né, daquela situação de perigo ou ficar e lutar, né? No caso de uma exposição, de um risco, então o corpo vai trazer todas essas sensações, todas essas situações para que a gente possa escolher se a situação ali é uma situação que pode ser enfrentada, que podemos ficar, isso vai acontecer. Se é uma situação onde é necessário a fuga, é o que precisa ser feito, tá? Então, esse tipo de resposta ajuda a garantir que você esteja preparado para lidar efetivamente com as ameaças no ambiente, tá? Isso numa situação de risco. O medo ele pode trazer vários tipos de expressão, né? Claro que algumas pessoas podem ser mais sensíveis ao medo e certas situações ou objetos podem ser mais propensos a desencadear essa emoção do medo. Então isso também tem que ser considerado. Tem pessoas que às vezes se despertam medo em alguma coisa que outra não vai se despertar, tá? Então isso é importante que a gente considere aqui. Então, o medo é uma resposta emocional imediata. Na verdade, o medo é uma emoção e que exige uma resposta imediata, uma ação imediata, tá? Também podemos desenvolver uma reação semelhante a ameaças que antecipamos ou mesmo a nossos pensamentos sobre perigos potenciais, tá? E qual o nome que a gente dá para isso? Ansiedade, né? Então a gente começa a antecipar essa situação, né? E aí isso faz com que a gente já viva uma realidade que talvez não vai acontecer. Então são os pensamentos repetitivos, pensamentos antecipados, pensamentos antecipatórios de uma situação que a gente não tem certeza se vai acontecer, mas aí a gente começa já a criar esses circuitos neurais no nosso cérebro e por isso a gente tende a querer antecipar e a gente vai construindo aí cadeias neurais, né, de neurotransmissores de ansiedade, tá? A ansiedade social, por exemplo, envolve um medo antecipado de situações sociais, que são as fobias, né? Que as pessoas têm de ter um contato social. E aí, o que ela faz? Ela vive antecipando todas essas situações, porque ela não sai já pelo medo de encontrar multidões, por exemplo. Então, ela já tem o pensamento antecipatório antes, e talvez isso nem vá acontecer, mas ela já pensa tudo isso, então isso impede que ela saia, tá? Então, esse é um dos causadores, por exemplo, da fobia social, que é o medo de sair e encontrar pessoas. Por exemplo, transtorno do pânico é um tipo de fobia social, onde os pensamentos antecipatórios criam uma carga enorme e elevadíssima de ansiedade e aí a pessoa começa a ter pensamentos recorrentes e aí ela não consegue mesmo sair e além disso ela começa a sentir
os efeitos no corpo, né? As respostas dos estímulos que a pessoa teria para fazer a fuga, para fazer o enfrentamento, ela começa a sentir todas essas reações com muita frequência, né, no corpo, ok? Então, por outro lado, algumas pessoas procuram situações que provoquem medo, tá? Aqui já é uma outra explicação, né, de como as pessoas podem lidar com o medo, né? Então, tem pessoas que fazem o quê? Elas procuram situações que provoquem medo, esportes radicais e outras emoções que podem induzir as sensações, a despertar essa emoção do medo e sentir as sensações corporais que a exposição ao medo traz, tá? Mas algumas pessoas parecem desenvolver até mesmo e desfrutar desses sentimentos, que é o que eu acabei de falar. Então, as pessoas querem sentir a emoção do medo e os sentimentos que vêm após essa emoção ser despertada. Por isso, elas buscam viver esses esportes radicais, por exemplo. A exposição repetida a um objeto ou situação de medo pode levar a uma familiaridade ou ao costume e, em alguns casos, reduzir os sentimentos de medo e ansiedade. Aqui eu vou trazer um outro contraponto, que é o quê? Que é a ideia da terapia de exposição. Porque quando a pessoa está passando por um período de fobia social, por exemplo, e ela tem medo de sair, o terapeuta, né, que estiver trabalhando com ela, ele vai preparar, claro, essa pessoa e vai começar a dizer para ela: olha, futuramente vamos trabalhar, você irá até a pracinha, eu vou com você, você vai descer, mas eu vou estar do seu lado. E aí isso vai acontecendo aos poucos. Então, esse psicoterapeuta, ele estará do lado dessa pessoa e aos poucos e gradativamente, gradualmente, ele vai colocando ela, vai expondo ela a situações onde ela vai ganhando mais e mais autonomia para que ela possa perder essa fobia social, esse medo de se expor e de ter contato com pessoas. Ou seja, esse processo ele acontece de forma controlada e segura, tá? O psicoterapeuta ele estará o tempo todo ao lado da pessoa para que ela se sinta segura. Então ele vai fazer todo esse processo, tá? Agora nós podemos também continuar aqui e agora eu vou trazer para você a emoção chamada nojo, que é uma emoção que todos nós seres humanos temos, né? E essa emoção, ela é conhecida também como repulsa, tá? A repulsa, ela é uma das 6 emoções básicas que o psicólogo Ekman estudou, tá? Então, o nojo pode ser demonstrado de diversas maneiras, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas delas, tá? A emoção repulsa pode surgir de várias formas, incluindo o gosto, né? Ou seja, o paladar, a visão ou cheiros desagradáveis, tá? E os pesquisadores acreditam que essa emoção evoluiu como uma reação a alimentos que podem ser prejudiciais ou fatais. Então veja, olha que interessante, né? Que é algo, uma emoção que foi desenvolvida, né? Para que pudesse ajudar na sobrevivência. Porque imagina se você não tivesse essa característica de sentir, por exemplo, quando um alimento está estragado ou quando ele tivesse uma característica, entre aspas, meio que venenosa, você não iria saber diferenciar isso. Então essa é uma emoção que ajuda também na sobrevivência. Muito interessante, né?
Então, continuando aqui, quando as pessoas sentem um cheiro ou experimentam alimentos estragados, por exemplo, o nojo é uma reação que vai se apresentar naquele momento, naquela situação, tá? E aí a gente pode pensar também que as pessoas podem sentir repulsa moral, né? Quando observam outras pessoas se envolvendo com comportamentos que consideram desagradáveis, imorais ou até mesmo malignos, né? Então, são reações que são provocadas no nosso corpo através dessa emoção. Então, o visual também é considerado na manifestação dessa emoção chamada nojo. Agora, nós vamos falar sobre a raiva, que é uma emoção muito conhecida também, né? E que também é uma emoção que é caracterizada como muito poderosa, porque ela produz sentimentos fortes no nosso emocional, né? O emocional vai despertar sentimentos na nossa mente, que é hostilidade, agitação, frustração e um certo afastamento, sabe? Um certo diferenciamento em relação a outras pessoas. A raiva faz isso, faz com que a gente queira se manter afastado das outras pessoas, né? Então, aqui a gente pode fazer uma comparação. O medo, assim como a raiva, pode desempenhar um papel na reação de luta ou fuga no nosso corpo. Então, a raiva, ela tá parecida com a emoção medo, porque ela também vai despertar na gente sensações parecidas com a do medo, que é aquela questão de ficar para lutar, né, entre aspas, que seria a parte do enfrentamento, ou a fuga, tá? Então, quando uma ameaça gera sentimento de raiva, o que tende a acontecer? Que a gente vai tender a se defender dessa situação de perigo, dessa situação de risco, dessa situação que está despertando a raiva na gente. Então, a raiva ela costuma ser exibida pra gente através de, por exemplo, embora a raiva seja frequentemente considerada uma emoção negativa, né? Ela também pode ser construtiva e eu vou explicar por quê, né? Ela pode ser construtiva para ajudar a esclarecer suas necessidades, por exemplo, em relação a um relacionamento que você esteja dentro dele. Por quê? Porque isso pode te motivar a agir e a encontrar soluções para essas coisas que estão incomodando dentro da relação, por exemplo. Então, se você não sentisse um pouquinho de raiva, né, você iria ficar engolindo sapo o tempo todo. Então, muitas vezes, nos relacionamentos, nós precisamos também nos posicionar, precisamos colocar aquilo que estamos sentindo, porque talvez a pessoa está com alguns comportamentos, com algumas atitudes que estão nos incomodando ou que estão nos ferindo. Então, se a gente não tivesse um pouquinho de raiva também, a gente não ia se demonstrar, não ia falar nada, ia ficar só engolindo aquilo. Então, veja, e tudo é a forma como a gente entende a emoção, como a gente vive a emoção e como a gente demonstra essa emoção. E isso envolve o quê? A inteligência emocional, que eu falei, as emoções, né? O equilíbrio emocional, ele anda de mãos dadas com a inteligência emocional. Então, a partir do momento que a gente reconhece que a gente tem aí o equilíbrio emocional, a gente está agindo com inteligência emocional. Então, eles andam aqui, ó, juntinhos, tá? Então, a raiva pode se tornar um problema também, tá? Então, aqui tem o contraponto da raiva. Ela pode se tornar um problema quando ela é demonstrada de forma excessiva
ou de maneira não inteligente, né? Ou seja, são formas que vão causar perigo ou prejuízo para outras pessoas ou para você também. Ou seja, de alguma forma, quando a gente está demonstrando a raiva de uma forma não inteligente, aquilo vai causar danos para todos, para outras pessoas e para quem está demonstrando essa emoção de forma não equilibrada, de forma não inteligente. Então, a raiva descontrolada, ela pode rapidamente se transformar em uma agressão, por exemplo, num abuso, numa violência. Então veja como as emoções, elas precisam ter esse equilíbrio, né? Essa dosagem. Quando sabemos dosar as emoções, estamos utilizando a inteligência emocional, porque isso vai nos ajudar a evitar problemas. Por exemplo, no caso da raiva, se você não tem uma atitude inteligente, você vai partir para agressão, para o abuso. O que é o abuso? Xingamento, desrespeito e ações violentas, quebrar coisas, por exemplo, né? Isso não é bacana. E vamos seguindo aqui. Agora nós vamos falar sobre a emoção surpresa. A surpresa geralmente ela é caracterizada por uma situação breve, né? Ela tem uma resposta fisiológica de um susto por algo que aconteceu de forma inesperada, e também ela tem a característica de ter um efeito muito rápido no nosso corpo, né? Então os sentimentos que vão vir depois disso são rápidos, não é nada que você vai ficar sentindo por um tempo grande, né? Então essa é uma das características da surpresa. E também esse tipo de emoção pode ser positiva, negativa ou neutra. Por exemplo, uma surpresa desagradável, vou fazer uma cena aqui, sabe? Vou caracterizar aqui uma cena. Por exemplo, você está andando numa rua um tanto quanto escura, indo em direção ao seu carro, e de repente uma pessoa que você não viu estava atrás de uma árvore e pula na sua frente. Claro, essa é uma experiência extremamente desagradável. Você vai ser uma surpresa com característica de susto, né? Porque você tomou um susto. Então essa é uma experiência desagradável, chega a ser até assustadora, porque você está à noite, escuro, você indo até o seu carro e de repente alguém sai de trás da árvore e pula na sua frente. Deus me livre, né? Ninguém quer viver uma experiência dessa. Um exemplo de surpresa agradável, por exemplo, seria você chegar à sua casa e descobrir que seus amigos, familiares se reuniram para comemorar o seu aniversário, fazendo uma surpresa para você. Isso é muito bacana. Uma experiência muito gostosa, diga-se de passagem, e que é algo que de certa forma não estamos podendo viver ainda, não estamos liberados para isso. Então veja que essa é uma emoção que hoje nós sentimos muitas saudades, né? Que é essa questão de estar reunidos com amigos, com familiares, com pessoas que trazem alegria pra gente, mas logo logo poderemos estar vivendo essa emoção com toda certeza. A surpresa, ela também pode ter efeitos importantes no comportamento, no nosso comportamento. Por exemplo, as pesquisas realizadas sobre a surpresa mostrou que as pessoas tendem a notar eventos surpreendentes com uma forma desproporcional. Então, é por isso que quando vemos eventos surpreendentes e incomuns no noticiário, tendemos a destacar mais essas questões na nossa memória do que outros acontecimentos. Então,
a surpresa ela tende a ficar gravada com uma força maior na nossa mente, nas nossas memórias, tá? E a pesquisa também descobriu que as pessoas tendem a ser mais influenciadas por argumentos surpreendentes e aprendem mais com informações surpreendentes. Então, por isso que existem professores em cursinhos pré-vestibulares que fazem da aula deles quase que um espetáculo, um show. Por quê? Porque quando você chega para ter aula ali com os professores para fazer o seu vestibular, você nunca vai imaginar que você vai encontrar um professor, por exemplo, dando aula e tocando violão e cantando. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que esse é um fator que ajuda com que a gente retenha ainda mais informação. Então essa emoção chamada surpresa, ela é muito boa para ajudar na memorização das coisas. Não é bacana saber disso? E aí eu tô quase chegando no final. Já falei as 6 emoções, né, básicas que Paul Ekman sinalizou pra gente. Falei das 6, né, e também disse que depois ele acrescentou mais 3, então ficaram sendo 9. Mas também vale dizer que em 2017 foi realizado um estudo na Universidade da Califórnia, né, por 2 pesquisadores chamados Alan Cohen e Dacher Keltner. Nem sei se a pronúncia correta é essa. Eles conseguiram identificar 27 categorias diferentes de emoção. Olha que achado, né? E a gente nem para pensar que são tantas as emoções que a gente vive ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo da nossa vida. Então, os estudos sobre as emoções, eles não param. E em 2017, esses estudiosos, né, eles conseguiram identificar 27 categorias diferentes de emoção. E isso é muito bom, é muito importante para que a gente entenda a nossa experiência de relação com o mundo, entenda o nosso comportamento, o nosso relacionamento conosco, né, e a forma como lidamos com as coisas que chegam pra gente. Então, aqui é importante dizer que, ao invés das emoções estarem separadas e serem distintas umas das outras, os pesquisadores descobriram que as pessoas ficam transitando entre essas emoções. Então não significa que a gente vai ter um tipo de emoção fixa e vamos ficar só com aquela, e que também será uma só. Serão vários tipos de emoções que a gente vai vivendo e a gente passa a maior parte do tempo transitando entre essas emoções, né? Por quê? Claro que tem que ser assim, porque isso informa pra gente que nós temos a capacidade de lidar com as nossas emoções e com os estímulos externos, né? Então, cada estímulo externo vai exigir da nossa pessoa um comportamento diferente, uma atitude diferente. Por isso que a inteligência emocional, ela é muito importante. Ela vai nos ajudar, ela vai nos dar elementos para transitarmos com equilíbrio entre todas essas emoções e todos esses disparadores de emoções que vamos vivendo ao longo do dia, né? Sempre vai ser assim, não tem como dizer, meu dia será especificamente só assim, eu vou viver só uma emoção. Não tem como. É um turbilhão de emoções sendo despertadas o tempo todo. O que vai diferenciar, no entanto, é a forma como nós lidamos com esses estímulos externos e com as nossas emoções e com a forma como a gente expressa cada um dos nossos sentimentos a partir dessas emoções. Então, é importante
dizer aqui que ao compreendermos os diferentes tipos de emoções, nós podemos também entender como expressar e como mensurar o impacto que elas têm no nosso comportamento. Isso nos dá empoderamento, isso nos dá potência, isso faz com que nós tenhamos a capacidade de entender quem somos e como nos comportamos diante do outro, diante dessas relações humanas. E também para complementar aqui, é muito importante lembrar que nenhuma emoção é uma ilha, ou seja, é algo cercado. As emoções que sentimos têm muitas nuances, né? E são complexas, né? Elas têm aí as suas diversidades, as suas complexidades e vários outros jeitos de entender. Então, uma emoção vai despertando vários outros tipos de reações, de comportamentos. Então, uma emoção pode desencadear outros tipos de emoções e também outros tipos de sentimento. E aí, trabalhar junto, né, entendendo que as emoções elas vão ter essa possibilidade de serem manejadas e que são vários tipos de emoções, vários tipos de sentimentos, vai nos ajudar a criar um tecido rico e diverso de vida emocional, porque quando nós podemos entender que temos aí a capacidade, a possibilidade de viver várias experiências, várias emoções, sempre com autocontrole, com equilíbrio, isso vai trazendo para a gente uma diversidade de emoções e vai enriquecendo a nossa capacidade de lidar com as adversidades, com o mundo externo, nos entendendo melhor e sabendo que a hora certa para calar, a hora certa para falar, a hora certa para se retirar do ambiente, a hora certa para se posicionar e dar a resposta certa naquele momento para aquela situação. Então, olha como o campo das emoções é rico quando a gente consegue entender, né, isso e usar isso a nosso favor, que é o que eu já falei anteriormente, que é a questão da inteligência emocional. Isso nos empodera, isso nos dá potência, isso nos fortalece. Estamos quase encerrando aqui. E aí, para fechar, né, eu diria que é fabuloso pensar em como o nosso comportamento e as nossas interações são influenciadas por nossas emoções e vice-versa. Isso também pensando dentro de um campo quântico, dentro de um campo energético, porque nós somos energia. Tudo que está à nossa volta é energia e essas energias elas se comunicam por frequências. Então, quando nós entendemos essa forma de comunicação, estamos também dando um passo adiante, estamos também avançando. E isso nos torna ainda mais potentes, porque vamos, a partir desse instrumental, co-criar uma realidade muito mais alinhada com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Porque sim, na maioria das vezes nós queremos coisas boas, só que quando não temos esse conhecimento, esse manejo correto dessas energias, nós vamos co-criando ou vamos manifestando uma realidade que não desejamos para a nossa vida. Então é importante que a gente tenha essa percepção, né? E aí eu posso te dizer que eu estou aqui para facilitar a sua jornada. Muito do que eu falo aqui, quase que tudo do que eu falo aqui, eu já vivi, eu já experienciei. Além de ser uma profissional da área do comportamento, eu sou uma pessoa. Eu também tive dúvidas sobre a minha capacidade, sobre a minha potencialidade. Eu deixei que situações externas viessem
tomar conta da minha vida, conduzir a minha vida. Eu já fui escrava me fugiu a palavra, do parecer do outro, né? Eu necessitava de que a outra pessoa me dissesse se estava bem, se estava bom, se estava bonito, se estava feio, se estava assim, se estava assado. Ou seja, eu não tinha coragem de ir lá e assumir o risco, né? Porque você ter potência, você se empoderar também é assumir riscos, né? Porque quando a gente fica dependendo do parecer do outro, da opinião do outro, a gente tira a nossa potência, a gente tira o nosso poder e a gente também não caminha com responsabilidade, com aquela responsabilidade de dizer, não, eu vou correr esse risco. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente começa a entender a possibilidade de que a zona de conforto é algo que não vai nos trazer nada além, vai nos manter no mesmo lugar, tá? Então eu estou aqui para ajudar você nesse trajeto, facilitar o seu caminho, facilitar essa possibilidade desse caminho sem ficar preso a frustrações, sentimento de culpa, sem achar que lá atrás era melhor, ou então duvidando da sua potência, duvidando da sua capacidade, tá? Para que você possa co-criar uma realidade nova na sua vida e muito mais alinhada com os seus desejos, com os seus sonhos. Então pode contar comigo para isso. Aqui sempre vai ter muito conteúdo aqui no Instagram. Aliás, se você quer ter acesso a informações privilegiadas, informações exclusivas, já me segue no meu Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram, o link está aqui na bio do Instagram, então você já pode ir lá aqui e já chegar e já entrar no meu grupo, ok? Eu quero agradecer a você que está assistindo a live aqui comigo ao vivo. Quero agradecer a você que vai assistir essa live no futuro. Muita gratidão pela sua presença aqui. Abraço de luz. E é sempre um prazer estar aqui com você. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct, pode deixar o comentário abaixo do vídeo depois, porque eu vou deixar essa live salva, então você pode assistir essa live depois, pode deixar o seu comentário, fique à vontade. Tchau!